E na linha conosco, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio Grande do Sul, Corém-RS, presidente Daniel Menezes de Souza. Bom dia, presidente. Bom dia Guilherme, bom dia Ana Carolina, bom dia a todos que nos acompanham. Presidente, a gente segue acompanhando essa situação e, obviamente, a gente até noticiou há pouco, a Brigada Militar vai sair uma pesquisa inédita, né, para tentar saber, mensurar a presença da Covid-19 junto aos policiais militares. E não seria diferente, estão na linha de frente, juntamente com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais da área da saúde. E infelizmente a gente teve nesta quarta-feira também mais uma técnica em enfermagem que foi vítima aí do novo coronavírus. A doença segue assolando aí, segue atingindo principalmente os nossos profissionais da área da saúde, né, presidente? Exato, a gente lamenta muito esses números, né? É bom lembrar que o Brasil já ultrapassou há muito tempo o número de óbitos nos profissionais de saúde em relação a todos os outros países, né? Inclusive os Estados Unidos. E isso nos preocupa muito, demonstra a precariedade, né, que a gente tem no sistema de saúde, embora, né, se não fosse ele, os profissionais que estão trabalhando, a tragédia poderia ser muito pior, né? Mas em relação a essa exposição, justamente a gente vem acompanhando e vem atuando bastante firmemente, né, especialmente no fornecimento dos EPIs. Então, a primeira medida, né, o correto fornecimento de EPIs, né, de qualidade suficiente, né, para evitar esse contágio. A gente já tem uma diminuição bastante grande nas denúncias por falta de EPI. O que a gente tem visto agora é algumas questões relacionadas à qualidade deste material, né, situações mais pontuais. Mas a outra grande situação que nós vínhamos falando desde março, que era o afastamento dos colegas do grupo de risco, né, não só da linha de frente do Covid, mas dentro do serviço de saúde, porque é importante que a gente considere, né, e lembre que o Covid hoje ele está disseminado de forma comunitária, então tem transmissão dentro, inclusive, das próprias instituições de saúde, por conta do estágio da pandemia. E 80% desses colegas que perderam a vida, não só aqui no estado, mas no Brasil, compõem o grupo de risco, ou por idade, ou por alguma doença associada, né? E aí a grande estratégia necessária que os países aí tiveram um bom enfrentamento, a gente está lutando aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, é a ampla testagem dos profissionais da enfermagem. Então, assim como você falava, né, a importância de testar os profissionais da área de segurança, né, tão importante quanto é a testagem ampla dos profissionais de saúde. E hoje a realidade que a gente está enfrentando é que só está sendo testado, na grande maioria dos casos, somente os sintomáticos, né? E a gente sabe que até 80% das pessoas que estão com coronavírus, elas não apresentam sintomas. Então, a estratégia para a gente poder diminuir essa disseminação entre instituições e proteger ainda mais os trabalhadores é ampliar a testagem de uma forma indiscriminada, né, de forma regular, utilizando os testes que estiverem disponíveis, né? Sim. Presidente, até não sei se o senhor tem esse dado, cerca de quantos profissionais da enfermagem já foram contaminados pela Covid-19 aqui no estado e quantos já vieram a óbitos? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, através do nosso observatório que nós criamos, do Conselho Federal de Enfermagem, né, que a gente informa que é um observatório que ainda tem dados subnotificados, porque a gente conta só com aquelas informações que vêm da própria enfermagem, né? Nós temos no Rio Grande do Sul 8 óbitos, né, de colegas da enfermagem, que, como eu falei, grande parte deles compunham um grupo de risco, estavam trabalhando, né, nos serviços de saúde. Nós temos atualizado, confirmados com Covid nesse observatório, mais de 1.800 profissionais de enfermagem aqui no estado, né, um total de 2.600 situações de afastamento. Então, claro que isso são dados que a gente foi somando ao longo desses últimos meses, né, mas nós estamos enfrentando neste momento um alto índice de afastamentos, né, mesmo por suspeita quanto confirmados nos grandes hospitais aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, até porque estamos em pleno inverno, né? Então é natural que a gente tenha os sintomas respiratórios naturais das doenças de inverno. Então o profissional, quando fica com esse sintoma, ele já está sendo afastado preventivamente até a confirmação ou não pelo Covid, né?
E ainda, presidente, sobre essa realidade da questão de afastamento, muitos hospitais começam e seguem com essa reclamação da dificuldade de contratação de profissionais para a realização desses serviços quando aqueles são afastados, seja por questão de doença ou até mesmo desistência, porque se tornam também vetores da contaminação para os seus familiares e acabam decidindo largar dos seus empregos. Como é que está funcionando também a questão da contratação desses profissionais ou a ausência de profissionais qualificados para operar nas UTIs de Covid-19 aqui na capital? Exato. A gente contabiliza que nós temos ainda mão de obra suficiente, né, para dar conta do mercado de trabalho. Não existe uma falta de profissionais. O que ocorre justamente é isso, profissionais que não têm a experiência necessária para trabalhar na terapia intensiva, especialmente, né, onde os pacientes são bastante graves. Mas desde o início da pandemia nós vínhamos alertando, né, e talvez não, com certeza, as instituições e o próprio programa de governo, né, do nosso país demorou bastante para a gente poder antecipar nesse aspecto. O próprio Conselho de Enfermagem tem fornecido capacitação de forma gratuita, né, uma parceria, uma contratação junto à Universidade Federal de Santa Catarina para fazer a capacitação de enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuar na terapia intensiva, uma formação mais à distância, mas de fato as instituições de saúde precisam, né, e muitas delas estão fazendo essa qualificação. Um outro problema é que muitas dessas vagas também são ofertadas com baixos salários, né, então também existe também uma dificuldade às vezes de aceitar as vagas porque são contratos temporários, né, com prazo limitado e com uma remuneração não tão atrativa. Então é um somatório de tudo isso que tem colocado essa dificuldade do momento que a gente enfrenta. Presidente, o senhor falou até anteriormente a questão da testagem, que ela vem ocorrendo, mas muito pouco só para os assintomáticos, né? Como é que está a questão da testagem na avaliação do senhor? O governo do estado, as prefeituras, elas deveriam testar praticamente todos os profissionais. Qual é a sua avaliação sobre a testagem aqui no Rio Grande do Sul? Certo. Nós ingressamos, enquanto Conselho Federal em Brasília, com uma ação judicial contra a União para que o Ministério da Saúde fizesse ampla testagem dos profissionais no âmbito do SUS. Fomos vitoriosos e essa implementação está acontecendo. Ocorre que aqui no Rio Grande do Sul nós temos um número grande de instituições hospitalares que não são públicas, né? Elas são vinculadas ao sistema filantrópico privado. Então, nesse aspecto, nós temos um número muito baixo de profissionais sendo testados de forma assintomática. Nós temos um aumento gradativo na testagem dos colegas que trabalham nas secretarias municipais de saúde, na atenção básica, né, vinculado aos municípios, mas nos hospitais a gente tem hoje só o relato dos sintomáticos. Então, nesse sentido, o Corém tem acompanhado algumas discussões, algumas mediações, inclusive na Justiça do Trabalho. As entidades sindicais que representam as categorias têm feito mediações no Tribunal Regional da 4ª Região, justamente para que a gente possa garantir este protocolo de ampla testagem nessas instituições, né? Mas no momento a gente está com bastante dificuldade, né, por conta de que existe uma certa resistência dessas instituições em ampliarem essa testagem. E a gente lamenta, né, porque entende que uma das justificativas é que não tem onde testar. Então a gente sabe que faltou também organização em algumas regiões, aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas no interior a gente tem uma oferta muito maior de testes em RT-PCR. O problema hoje parece estar concentrado pela ausência aqui na região da capital, região metropolitana. Então, a gente alerta que se não houver um esforço né, conjunto dos governadores, dos governantes, né, partindo desde o Ministério da Saúde, quanto o próprio governo do estado, para que a gente possa ampliar a testagem nos hospitais, a gente vai continuar enfrentando essa dificuldade e esse número de afastamentos daqui para frente. Lembrando, né, que a gente só vai ter mais tranquilidade quando tiver a vacina amplamente disponível para a população. E ainda, presidente, um assunto que eu gostaria de abordar com o senhor, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, como é que está funcionando também a questão dos enfermeiros nos asilos ou casas e residências de pessoas com maior idade. Infelizmente, são pessoas também que estão muito expostas ao vírus e às vezes são afastados ou acabaram até perdendo os seus empregos nessas instituições por causa do coronavírus. Nós ampliamos nesse período agora de Covid, em relação ao mesmo período do ano anterior, em 50% nossas inspeções fiscalizatórias, né? Grande parte dela oriunda por denúncias. Então, nas instituições asilares, né, no momento a gente não tem tanta identificação de problemas em relação ao Covid do que a gente está tendo nas instituições hospitalares, né? Então,
temos uma diminuição da oferta de profissionais nesses locais, mas os surtos, pelo menos o que a gente tem acompanhado, não têm sido tão graves como tem acontecido nos hospitais. Então, nesse sentido, as instituições asilares, até por uma qualificação desse profissional que está atendendo esses usuários, né, ele também tem feito com que a gente não tenha tantas dificuldades. Embora lembrando que muitas dessas instituições asilares não são serviços de saúde, e nem sempre eles estão ao nosso alcance de fiscalização, né, por estarem vinculados a uma outra área que é chamada área da assistência social, né? Então nem sempre a gente consegue atuar como fiscalização do exercício profissional por não ser um estabelecimento de saúde. Presidente, estamos conversando aqui no Direto ao Ponto com o presidente do Corém RS. Presidente, uma outra questão que envolve, nós estamos tendo aí a flexibilização por parte aqui da capital e outras cidades do estado, flexibilização do comércio, de outros setores. Como vocês que estão trabalhando na linha de frente enxergam essa questão da flexibilização dos setores econômicos e também uma possibilidade de retomada das aulas até o fim do mês, no próximo mês de setembro? Bom, nós, enquanto profissionais de enfermagem, enquanto conselho, enquanto entidades que representam os trabalhadores da enfermagem, nós estamos vendo com muita preocupação, porque essa flexibilização ela pode passar uma falsa impressão de que a vida está voltando ao normal. E como eu falava anteriormente, nós só teremos normalidade quando a vacina estiver amplamente disponível para a população. Então, neste momento, né, a enfermagem, que é essa profissão que está na linha de frente, que inclusive está perdendo profissionais, né, por conta do Covid, é importantíssimo que a população faça o seu papel, né, de que realmente só saia para as ruas, né, só faça aglomeração, né, não faça aglomeração na verdade, mas só saia para a rua se realmente precisar muito. Então, aqueles que não precisam circular, né, nos locais, que se resguardem, porque desta forma, né, estarão colaborando para que a gente possa diminuir esses números, né, que nós estamos enfrentando no momento nos serviços de saúde. Especialmente, né, quem tiver que sair, for necessário, tem que sair, a gente entende isso, que se proteja, que use máscara, né, que higienize bem as mãos, né, não só com álcool gel, mas também com água e sabão, que tenha cuidado com a etiqueta respiratória, né, estamos todos agora aí resfriados, né, então muito cuidado para que a gente não seja um vetor de transmissão. A enfermagem vai estar trabalhando na linha de frente dos hospitais para atender a população, mas se possível a gente gostaria de diminuir esses números de atendimentos, e a parcela da população tem essa contribuição importante. E aí a flexibilização, né, como eu estava dizendo, pode justamente trazer essa falsa, né, imagem de proteção para a sociedade. Então, e as aulas, eu particularmente entendo, né, como pai, né, entendo, né, e defendo que não tem condições de nós voltarmos às aulas. Aí estou falando enquanto Daniel, enfermeiro, enquanto cidadão, né, que tem um filho pequeno e que entendo que não é momento de voltar, né, até porque as crianças, especialmente as menores, né, não têm dificuldade de fazer, vão ter muita dificuldade de fazer, utilizar, né, as medidas, né, para se proteger, como não aglomerar, como não, né, higienizar bem as mãos. Então a gente sabe como funcionam as crianças. Então, de nossa parte, a gente tem sérias restrições com esse retorno. Em relação ao outro assunto que o senhor também expôs na entrevista, foi a questão dos EPIs, a qualidade dos equipamentos de proteção. As instituições elas acabam comprando, né, de forma distintas, de empresas diferentes. A qualidade dos EPIs, dos equipamentos, tem sido muito abaixo do esperado, da regulamentação, digamos assim? Alguns casos isolados, sim. A gente, como eu falava, a gente melhorou bastante nesse aspecto, né, porque daí teve tempo de se organizar, mas alguns sim, como alguns aventais, por exemplo, que deveriam ser impermeáveis e nem sempre tem a gramatura adequada, né? Então, especialmente nessa parte dos aventais, dos capotes que a gente chama, algumas marcas de máscara N95, que são aquelas mais que protegem mais o profissional, né, com relação à geração de aerosóis, onde o vírus está muito presente, né? Então a gente tem tido relatos pontuais, mas ainda tem. Eu alerto que esse é um problema que permanece, né? As grandes instituições, né, instituições de referência melhoraram bastante, a gente tem diminuído muito, né, essas demandas sobre falta de EPI e até qualidade, mas alguns casos isolados no interior, né, região metropolitana, que a gente tem atuado pontualmente.
Um outro assunto que também foi destaque até no site do Corém há poucos dias, o Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde publicou uma nota de alerta sobre o monitoramento das gestantes e puérperas com síndrome gripal e que testaram positivo aí para a Covid-19. E eu queria que o senhor falasse em relação a justamente isso, que também gera dúvida entre nossos ouvintes. Não, é que a gente precisa ter essa reflexão e o serviço de saúde tem que estar preparado para atender e os próprios profissionais, e por isso que a ampla testagem dos profissionais nos dá mais segurança nesse aspecto, porque a população continua tendo, né, a necessidade de seus atendimentos, né, as crianças continuam nascendo, né, então o momento do nascimento é um momento onde tem uma exposição muito grande, então não só dos profissionais quanto da própria gestante do bebê. Então é importante que a gente tenha esses cuidados. Então o alerta é no sentido de que a gente possa empreender e reforçar ainda mais as medidas, né, de contenção da transmissão do Covid, especialmente nesta faixa, né, de atendimento. Perfeito. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio Grande do Sul, Corém RS, presidente Daniel Menezes de Souza, obrigado por atender a Rádio Guaíba. Um excelente dia de trabalho. Eu que agradeço, um bom dia para todos nós. Um abraço. Um abraço, até a próxima oportunidade. Está aí, portanto, o presidente do Corém RS, dando um panorama de quem está vivendo na linha de frente aí no tratamento da Covid-19.